nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. O Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pôs-se no meio dele e disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoares, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende tua mão e coloca no meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vossa palavra, Senhor.
sinal de interesse por nós. Essa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Querido diácono Lineu, queridos irmãos e irmãs, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Tivemos há pouco a Quaresma com os textos sagrados e com as disciplinas espirituais que nos ajudaram a nos preparar para esse tempo fecundo que é a Páscoa. A Igreja Mãe, ela nos gerou nas águas do batismo e nos fez entender que somos filhos e filhas de Deus, feitos à sua imagem. E a Igreja é mestra porque ela nos educa, ela nos acompanha, ela nos sustenta, ela nos orienta em nossa caminhada de fé. E por ser mãe e por ser mestra, nesse período pascal, os textos que a Igreja nos oferece têm como objetivo justamente nos ajudar a entender a nossa convite para que depositemos nossa fé em Cristo. É sempre oportuno lembrar uma verdadeira catequese. Embora tenhamos carinho e amor para com a Virgem Santíssima, São José, os anjos e arcanjos, santos e santas, realidades que são parte do núcleo da fé, mas aquilo que é central, aquilo que é insubstituível e aquilo para o qual também Nossa Senhora, São José, anjos e santos convergem é a fé em Cristo Jesus. Nós caminhamos nas estradas deste mundo rumo ao céu, nós nos sentimos membros de uma comunidade, nós somos membros de um corpo místico que é a Igreja, não para decorarmos leis, normas, esses grandes catálogos. Tudo isso serve. A gente sabe muito bem, sobretudo quem da área do direito, das áreas sociais, nós sabemos, para um bom ordenamento social, civil, as leis vêm justamente ao encontro desse bom ordenamento. Mas a nossa vida, em primeira instância, não é para decorar essas coisas, mas é para descobrir e, sobretudo, permitir que sejamos alimentados em nossa amizade com o Senhor. Em nossa amizade com o Senhor. Amizade que é construída, amizade que é alimentada, amizade que é querida de ambas as partes. O Senhor nos quer não como seus serviçais, o Senhor não nos quer como seus vassalos, o Senhor nos quer como amigos e amigas. E nós também precisamos querer. Deve fazer parte de nossos anseios, de nossos anelos, viver com o Senhor, no Senhor e fazer as coisas pelo Senhor. Inclusive São Paulo vai dizer isso nos Atos dos Apóstolos, quando vai dizer: nele nós somos, cremos e nos movemos. Ele deve ser o ar que respiramos, ele deve ser a nossa meta, ele deve ser o nosso ponto de partida. Daí que São Paulo vai atribuir a Jesus que tivermos tudo para todos. Pode ser entendido como uma utopia, mas para nós que cremos é esperança. E quando o texto sagrado diz que não havia necessitados entre eles, aqui não quer dizer que todos tinham o mesmo poder aquisitivo. E essa realidade, essas distinções sociais sempre houve. Há pessoas muito ricas, há outras medianas, mas o que deve sempre nos colocar em xeque a nossa fé é: onde há cristãos, não pode haver miséria, não pode haver necessitados,
não pode haver pessoas que não tenham o mínimo para sobreviver. E o Papa Francisco ampliou essa consciência de forma tão magistral, nos ajudando a entender que onde há cristãos, não pode haver pessoas que não sejam acolhidas, assistidas, se sintam bem entre nós. É preciso que nós rompamos esse espírito que muitas vezes afasta e separa, e de fato deixar que o Espírito de Deus, que une e agrega, seja o nosso regente. Nas outras missas dizia que a coisa mais bonita para o padre é quando as pessoas chegam ao padre e veem nele sinais de oração e dizem: reza por mim, reza por minha mãe, reza por minha família. Isso é uma graça, é sinal de que na comunidade as pessoas, e não só pode ser o padre, as pessoas estão se sentindo acolhidas umas com as outras. Queridos irmãos e irmãs, isso quer dizer que a nossa paróquia, dentro desse grande espectro que é a igreja espalhada em todo o mundo, disse agora da irmã que está em Angola, a igreja, onde quer que ela esteja, deverá ser acolhedora, por isso mesmo, misericordiosa. Também o Papa Francisco nos deu uma imagem muito forte e que nós vivenciamos há pouco tempo. A igreja é um grande hospital de campanha. Aqui, quando alguém chega, nós não podemos dizer: olha, é ali que vão tratar de corações despedaçados, é ali. Não, é aqui. Aqui a gente acolhe gente que está com problema de joelho, aqui a gente acolhe gente que está trilhando seus caminhos, indo para os Estados Unidos. É aqui que nós devemos acolher as pessoas que chegam a nós de outros bairros, de outras regiões. Para quê? Para que gradativamente nós saibamos o que cada um de nós está precisando. E o Senhor tem a justa medida. O Senhor sabe do que precisamos e o Senhor quer oferecer isso que precisamos por meio de cada um de nós, pela nossa vida de fé. E é isso que o apóstolo São João diz na segunda leitura. É esta a vitória que venceu o mundo, a fé. Nós estamos vivendo pela fé. E o que é viver pela fé? É crer no invisível. É acreditar que para Deus nada é impossível segundo a sua vontade, e não segundo as minhas perspectivas, não segundo os meus quereres. O texto do Evangelho que estamos ouvindo hoje, no segundo domingo, também nos dá o indício de que, já na primeira comunidade cristã, o sábado cedeu lugar para o domingo. O domingo tornar-se-á, como de fato se tornou, o dia do cristão, porque é o dia da ressurreição, o dia da entrega da paz, o dia da entrega do Espírito Santo. Desde aquele momento até os dias de hoje, não é que a igreja rejeitou o sábado, mas a igreja entendeu que no ato de Cristo de ressuscitar na madrugada do primeiro dia da semana, que é o domingo, Cristo Jesus fez com que o sábado tão sagrado encontrasse a sua plenitude, que é o domingo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia de celebrarmos o centro da nossa fé, que é a Páscoa. E Jesus aparece, tudo estava fechado e era noite. Jesus aparece e lhes mostra as mãos e o lado, para dizer para eles e para nós que o nosso corpo é sagrado, que nós somos um todo sagrado. Nada de nós escapa ao amor de Deus. Nada de fazermos como os filósofos, a exemplo de Platão, de achar que o nosso corpo é uma prisão. Por isso temos que maltratar o corpo. São Francisco, inclusive, já nos últimos momentos de sua vida, pediu perdão por ter tratado mal o irmão corpo. O corpo é templo da Santíssima Trindade, e é pelo corpo que comunicamos a nossa vida de fé.
Depois o mesmo Evangelho vai falar de algo muito importante, que eu disse há pouco. Não é só o padre que deve acolher, somos todos nós. Nós não podemos crer apenas por causa do padre, mas por todos nós. Os discípulos contemplaram o Senhor e disseram para Tomé: vimos o Senhor. O que Tomé fez? Não acreditou na comunidade. Muitas vezes nós não percebemos isso. Estamos tão envolvidos pelo individualismo que não percebemos um fator preponderante e necessário que é a vida em comunidade. Nos dias das redes sociais e da internet, vemos muitas pessoas fechadas em suas bolhas, em seus castelos, cheios de egoísmo. Ninguém poderá se salvar sozinho. Nós somos uma comum comunidade. Quando Jesus reaparece, já pela manhã, mesmo com as portas fechadas, entra e oferece a paz. Foram 3 vezes nesse curto capítulo. É a paz que procuramos, é a paz que precisamos para bem resolvermos as tantas questões de nossa vida. Sem a paz interior, meus irmãos e irmãs, nós não saberemos de onde viemos e não saberemos para onde estamos, de onde viemos e para onde estamos indo. Assisti um filme nessa noite, diria que assistissem também, se possível, Shirley para Presidente. História real. Aquela mulher tinha paz interior, ela sabia o que queria, venceu todos os preconceitos, seguiu em frente porque pensava em todos e em especial porque tinha fé. Shirley para Presidente. Não agora, né? Para o filme. O texto também diz então que Jesus pede a Tomé, como está pintado lá em Caravaggio, pede a Tomé que toque nele. E aí quando Tomé percebe que é o Senhor, ele diz: meu Senhor e meu Deus. E aí Jesus diz a ele: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Somos nós. Nós não vemos o Senhor, mas nós o sentimos em nós. E é isso que você é convidado a sentir. Concluo justamente trazendo o que está no quadro, um invocativo, Jesus, com uma súplica e ao mesmo tempo com a profissão: eu creio em vós. Jesus deu essa frase para Faustina Kowalska, para que por meio dela essa frase fosse dada ao mundo, dada a mim, dada a você. Não tenha medo, irmão, de usarmos santamente o nome do Senhor. Não tenha medo de, em suas alegrias, dizer: Jesus, eu confio em vós. Não tenha medo dos seus momentos difíceis, de incongruência, dos momentos titubeantes. Não tenha medo de dizer: Jesus, eu confio em vós. Não tenha medo de, quando vai empreender alguma coisa, de dizer: Jesus, eu confio em vós. Não tenha medo de, quando se sentir tentado a alguma coisa, de dizer: Jesus, eu confio em vós. Termino. Voltemos para casa hoje e nos perguntemos: eu me sinto algo na misericórdia de Deus? Luciana. Você se sente algo? Misericórdia é misericórdia, coração de Deus que vai até a sua miséria, não para que você fique nessa lama, mas para que Ele te resgate, você tenha uma vida nova. Você sente isso? Que você é alvo da misericórdia de Deus? Eu te convido a sentir isso.
mas ao sentir-se alvo da misericórdia do Senhor, seja também dispensador da mesma. Porque, como diz Santa Teresa de Calcutá, talvez naquele dia o seu sorriso seja o único evangelho que uma pessoa precisa ver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, nessa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, invoquemos a Cristo que pelo mistério da Páscoa nos renova e edifica. Supliquemos com nossas orações. Cristo ouviu, Cristo atendeu, Cristo ouve-nos, Cristo atende-nos. Cristo, vencedor da morte, guiai a vossa igreja na alegria pascual e tornai sempre mais fecunda na missão de anunciar o Evangelho, nós nos pedimos. Cristo ouve-nos, Cristo atende-nos. Cristo, primogênito do Pai, dai sabedoria e perseverança a todos os responsáveis pelos povos e nações, para que exerçam seus cargos, servindo a justiça, a paz, ao cuidado dos mais pobres, nós nos pedimos. Cristo ouve-nos, Cristo atende-nos. Cristo, nosso Mestre e Senhor, ajudai-nos, os mais novos filhos e filhas de Deus, que foram batizados nesta Páscoa, para que suas vidas ultrapassem o renascimento que receberam ao passar pelas almas do batismo. Nós vos pedimos. Cristo ouve-nos, Cristo atende-nos. Cristo ressuscitado, acolhei estes nossos pedidos, segundo a vossa vontade, e o vosso amor por nós, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.